Se existe um mistério divino que os fiéis preferem não encarar de frente, é a incoerência gritante das próprias narrativas bíblicas. Afinal, como levar a sério um Deus que no Gênesis explode de ira e condena toda a humanidade porque um casal comeu o fruto de uma árvore que ele mesmo plantou e proibiu? Detalhe: Deus sabia que tudo isso iria acontecer. Ele não foi pego de surpresa. Por causa de uma simples mordida, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, amaldiçoados com dor, suor e sofrimento eterno. Um castigo desproporcional, beirando o absurdo, que carrega até hoje bilhões de inocentes em sua conta. Agora, em contrapartida, quando séculos depois, homens açoitam, humilham, torturam e matam o próprio filho desse mesmo Deus, um crime infinitamente mais grave, a reação é completamente diferente. Em vez de ira, perdão. Em vez de expulsão, reconciliação. Em vez de maldição eterna, uma graça oferecida até aos assassinos. A lógica é tão invertida que chega a ser cômica. Um fruto roubado rende o inferno. O assassinato do Filho de Deus rende absolvição. E é aqui que a pergunta inevitável surge: que tipo de justiça é essa? Um Deus que pune com severidade por deslizes banais, mas perdoa sorridente quando o crime é hediondo. É perfeição ou é contradição? É amor ou é puro capricho? Se essa é a base da fé que moldou séculos de civilização, talvez o problema nunca tenha sido o pecado humano, mas sim a incoerência divina. Quando se olha com atenção, a narrativa bíblica se parece menos com justiça divina e mais com um teatro de incoerências. Veja só, Adão e Eva, dois personagens recém-criados, sem experiência, ingênuos como crianças, cometem o erro de comer o fruto proibido. Não roubaram, não mataram, não traíram, apenas comeram. Eles não sabiam o que significava errar e muito menos o que era morte, pois nunca tinham errado. O preço, um decreto de morte e sofrimento transmitido a todas as gerações futuras. É a chamada queda, que transformou uma mordida em herança maldita para toda a humanidade. Em outras palavras, a desobediência mínima virou catástrofe eterna. Agora vamos à segunda cena. Séculos depois, esse mesmo Deus envia o próprio Filho ao mundo. E o que acontece? Ele é traído, torturado, cuspido, coroado com espinhos e, por fim, pregado em uma cruz até a morte. O ato mais violento e injusto possível, cometido não apenas por indivíduos, mas por autoridades religiosas e políticas. E qual é a resposta divina? Perdão. Não apenas perdão, mas um perdão coletivo, transformado em oferta universal. Os assassinos, em vez de receberem a mesma fúria que caiu sobre Adão e Eva, são usados como peças de um plano maior. A contradição salta aos olhos. Comer o fruto proibido resultou em condenação eterna. Assassinar o Filho de Deus resultou em redenção universal. É como se a Bíblia nos dissesse: o problema não é o tamanho do crime, mas a conveniência do roteiro. Se for para reforçar a ideia de obediência cega, o castigo vem pesado. Mas se for para sustentar a narrativa da cruz, aí o perdão se torna um espetáculo de amor. E aqui entra a ironia. Os cristãos chamam isso de mistério da graça. Mistério sim, mas não no sentido espiritual. Mistério no sentido de algo que não faz sentido algum. É como se um juiz condenasse alguém à prisão perpétua por pisar na grama, mas absolvesse outro que cometeu assassinato porque, no fundo, precisava que a tragédia acontecesse para validar sua própria lei. No fim, essa lógica não é justiça divina, mas sim arbitrariedade disfarçada de soberania. Não existe proporcionalidade, não existe coerência. Existe apenas um Deus que se comporta como um rei temperamental, punindo quando quer, perdoando quando lhe convém. No fim das contas, a narrativa deixa claro que não estamos diante de um Deus justo,
mas de um personagem incoerente que reage com base em caprichos e conveniências. Expulsar Adão e Eva por um simples ato de curiosidade soa como tirania disfarçada de justiça. Afinal, se realmente fosse um Deus amoroso, teria considerado a imaturidade deles, teria perdoado, teria ensinado. Mas não, preferiu riscar a humanidade inteira da lista da inocência, criando a herança do sofrimento universal. Se um juiz humano agisse assim, condenando uma criança por roubar um doce e absolvendo um assassino em massa, porque isso serviria a um plano maior, todos diriam que se trata de um juiz corrupto, injusto e incoerente. Mas quando se trata de Deus, chamam de graça e ainda se ajoelham agradecendo. No fundo, essa contradição revela mais sobre a lógica da religião do que sobre qualquer suposta divindade. É um jogo de regras que muda conforme a necessidade da história. A punição para os pequenos atos vem com peso desproporcional, enquanto os grandes crimes são romantizados como parte de um plano misterioso. E aí fica a pergunta incômoda: estamos diante de um Deus justo e amoroso ou de um personagem incoerente criado para manter as pessoas presas ao medo e à obediência? Porque olhando de perto, a incoerência não é só detalhe, é a essência dessa narrativa fantasiosa e absurda.